A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor, né? Louvado é a santa presença do Senhor, a santa palavra do Senhor. Tudo que vem dele é separado, é santo, é bom, é perfeito e é agradável. E vamos aproveitar que os irmãos estão em pé e vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Vocês tinham aberto aí em João 15, é só voltar um pouquinho, João 11. João 11, aleluia. Obrigado, Senhor, meu Deus, obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Bom é estarmos na presença dEle, né? Bom é estarmos na presença dEle. Na presença dEle. Puxa, aquele refrão atrai o meu coração, meu irmão. Atrai o meu coração. Peça a Ele. Atrai o meu coração. Depois de toda... Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Aleluia! Você pode aplaudir ele mais uma vez, igreja? Nós estamos aqui porque Ele atraiu o nosso coração a Ele nessa noite. Amém, amém, amém. Meus irmãos, João capítulo 11, verso 39. João capítulo 11, verso 39, amém? E a santa palavra diz assim. Verso 39, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Você pode repetir para você mesmo, eu bem sei que sempre me ouves. Você pode repetir, igreja? Aleluia. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Tem uma outra tradução que diz assim, desatai as faixas. E o verso 45 diz assim, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Toda a igreja pode repetir esse verso 45? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele e creram nele. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Guarde essas duas palavras, creram nele e creram nele. Eu creio que alguns aqui
talvez ainda estão um pouco anestesiados, impactados pelo que Deus fez. Do final de semana até aqui, conversamos alguma coisa na quarta-feira, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor, Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele começou, aquela chama que Ele elevou mais ainda no final de semana passado. Eu tenho tido assim dias em que eu vou falar para os irmãos que eu só tenho chorado. Eu só tenho chorado na presença de Deus, agradecendo tudo aquilo que Ele tem feito e crendo em tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu relutei um pouco em trazer essa palavra, meus irmãos, porque se a gente falar assim, eu vou trazer uma palavra sobre alguém que venceu um gigante, a gente se lembra de Davi. Eu vou trazer uma palavra em que alguém orou e os céus desceu fogo, a gente lembra de Elias. Se a gente falar assim, eu vou trazer uma palavra sobre alguém que Jesus ressuscitou, quem a gente se lembra? De Lázaro. E é uma palavra das mais conhecidas. Mas eu creio que o Senhor, em nome de Jesus, Ele vai renovar o entendimento e a palavra no coração de cada um aqui, nessa noite. Sabemos que é uma palavra muito conhecida, e que é uma palavra muito poderosa, algo muito grande, um milagre muito maravilhoso, em que Jesus fez. E que todas as vezes que nós ouvimos essa palavra, nós somos tocados de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Jesus, Ele recebe uma notícia. Marta envia algumas pessoas para ir até onde Jesus estava. E a mensagem era: diga ao mestre que Lázaro, aquele a quem ele ama, está enfermo. E essa enfermidade, nós sabemos que era para a morte. E essa mensagem chegou até o Senhor Jesus. Essa mensagem chegou até o Senhor Jesus. E algo assim, que eu creio que foi algo diferente. Essa parte aonde ele recebeu essa mensagem: aquele quem tu amas, aquele quem tu amas está enfermo, está doente. Marta chegou e deu uma mensagem assim: vai lá e fala para Jesus que tem uma pessoa doente, mas não é qualquer pessoa doente. Vai lá e fala para Jesus que existe alguém enfermo, mas não é qualquer pessoa, é aquele em quem ele ama. Jesus, ele se assentava à mesa com Lázaro. Jesus, ele chamava o Lázaro de amigo. E ele chama cada um aqui de amigo. Ele chama cada um aqui de irmão. Porque aquilo que ele fez, aquilo que ele fez na cruz, ele derramou sobre cada um aqui. Então nós temos, com muito respeito e humildade, esse nosso querido Jesus, na qual ele tem a mim e a você como o amado dele, na qual ele se senta para ceiar junto, na qual ele se senta para ouvir quando nós nos ajoelhamos e começamos a clamar pela presença dele, pela intercessão dele ao Pai. Marta manda essa mensagem e Jesus, ele dá uma outra mensagem. Jesus, ele responde assim: volta lá e diz para ela que essa enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Senhor. E muitas das vezes nós enxergamos situações em que nós achamos que não vai ter mais jeito, que não tem mais saída. Mas são nessas situações que o nome do Senhor é glorificado. São nessas situações em que o homem diz assim: não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas é ali, naquele momento, naquele jeito, que o nome do Senhor é glorificado. Que o nome do Senhor é glorificado. A palavra de Deus diz que Jesus, ele fica ali mais 2 dias. A mensagem chega de novo até onde Lázaro morava, Betânia. E Jesus, ele continua ali em Jerusalém pregando a palavra. Ele continua ali fazendo milagres, curando os enfermos.
Mas o amigo dele, a qual ele amava, estava lá enfermo, morrendo. Quantos de nós às vezes reclamamos, não entendendo aquilo que Jesus está fazendo, não entendendo o agir de Jesus nas nossas vidas? Quantos de nós? Passa-se 2 dias e o mestre diz assim para os discípulos: vamos até a Judéia, vamos até Betânia. Os discípulos ali não entendem. Os discípulos ali dizem assim para Jesus: Senhor, o que nós vamos fazer lá? Esses dias atrás, aqueles judeus que moram lá queriam nos apedrejar, queriam matar o Senhor. O que a gente vai fazer lá? E Jesus diz assim: vamos lá, porque o nosso amigo Lázaro, ele dorme, e nós vamos acordar ele. E os discípulos não entenderam, porque eles acharam que realmente Lázaro estava dormindo, e qualquer um poderia acordar. E Jesus teve que falar nos detalhes, nas mínimas palavras ali: olha, Lázaro está morto, mas nós vamos lá, e Deus vai ressuscitar ele. A palavra de Deus diz que era uma distância não muito pequena de caminhada. Ele chega até Betânia, e ele começa a se achegar naquela cidade, naquela região. E existe algo do Senhor, meus irmãos, que eu me lembrei agora há pouco de uma passagem onde Jesus, ele atravessa o mar da Galileia e ele chega a um lugar chamado Gadara. E a palavra de Deus, ela diz que quando Jesus, ele tira o pé do barco e toca o chão e toca aquela areia, aqueles endemoniados que estavam nos sepulcros, eles recebem a mensagem. A palavra de Deus diz que quando Jesus toca o chão, aqueles demônios sabiam que o pé do Messias havia tocado aquele chão. E eles vão ao encontro de Jesus e eles dizem assim: Senhor, o que o Senhor veio nos incomodar antes da hora? Eu quero que você feche os teus olhos, meus irmãos. Eu quero que você ouça alguma coisa agora, não com os teus ouvidos da carne, mas com os teus ouvidos espirituais. Porque eu sei que há pessoas aqui que estão pensando em situações que já entregaram para Deus, porque disseram assim: eu não consigo mais. Mas eu quero dizer que Jesus está chegando com os passos dele, e eu quero dizer, em nome de Jesus, que quando ele toca o chão, os céus se movem para fazer aquilo que você necessita. E aquilo que você achou que já não tinha mais jeito, que era a morte, Jesus está vindo, Jesus está pisando, e Ele está entrando com providência, porque aquilo que você olha e vê morte, Ele olha e vê vida, Ele olha e vê ressurreição, Ele olha e vê e fala assim: volta à vida, volta à vida. Porque quando os pés do Senhor Jesus tocam, a terra treme, meus irmãos, e até os demônios de Satanás se prostram. Então não há situação em que Ele não possa resolver, não há porta em que Ele não possa abrir, não há situação de morte em que Ele não possa trazer a vida de novo. E Ele chega até aquela região. Ele começa a entrar até Betânia, e os discípulos ali com medo, e os discípulos ali atrás de Jesus, porque alguns dias atrás, quase que eles foram apedrejados. E eu creio que eles não estavam entendendo nada. E os judeus, que quase tinham apedrejado ele, eu creio que olhavam para ele, talvez dizendo entre um e outro ali, talvez pensando: o que ele veio fazer aqui de novo? O que ele veio fazer aqui de novo? Porque enquanto Lázaro estava vivo, ele não veio
E agora que morreu, o que ele veio fazer aqui de novo? Talvez alguns daqueles judeus ameaçaram até a pegar pedra para jogar em Jesus. E naqueles discípulos também. Aqueles discípulos, eles estavam determinados a morrer pelo Senhor Jesus, a ser apedrejados pelo Senhor Jesus. Existem dois lados, meus irmãos. Os judeus não entendiam o que Jesus estava vindo ali fazer de novo. E eles queriam jogar pedra. Mas do outro lado, tinham os discípulos do nosso Senhor Jesus, que também não estavam entendendo, mas estavam ali seguindo na direção e na obediência ao Senhor Jesus. Vão ter situações na nossa vida, nessa vida com Jesus, em que nós não vamos entender. Nós só vamos precisar crer. Nós só vamos precisar permanecer na presença dEle. Porque aqui o que faz a diferença, às vezes, não é o entender ou não entender, é que lado que nós estamos. Porque às vezes, eu digo no meio da igreja, eu digo no meio das igrejas, quando alguns crentes não entendem o que Deus está fazendo através da vida de alguém, ele quer jogar pedra. Ele quer matar, ele quer apagar aquilo que o Senhor Jesus quer fazer através da vida de alguém. Então o não entender não é o problema. O problema é em que lado que nós vamos decidir estar. Nós vamos decidir estar do lado de quem joga pedra, ou nós vamos decidir estar do lado de quem talvez possa receber uma pedrada? Eu decido estar do lado de quem talvez possa receber uma pedrada. Eu decido receber uma pedrada por Jesus. E eu sei que você também decide. Eu sei que também. Sabe, meus irmãos, por muitas vezes, as pessoas não vão entender o que Jesus começou a fazer através da sua vida. E vão jogar pedra. E vão escarnecer. E vão falar que não é de Deus. E vão começar a mentir para tentar atrapalhar. Mas enquanto você estiver na presença do Senhor, na direção do Senhor, ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém vai impedir aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Eu creio nisso, meus irmãos. Nós cremos nisso. É melhor receber uma pedrada de quem não está entendendo, mas na presença do Senhor, do que ser alguém que vai apedrejar alguém e está fora da presença do Senhor. Essa igreja decide. Não é fácil você ser escarnecido e você ficar quieto. Não é fácil você saber que alguém está mentindo, falando mentiras, dizendo que não é Deus através da sua vida. Mas tem uma coisa que é maravilhosa, é saber que Deus está conosco. É saber que Deus está no negócio, é saber que Deus começou um propósito na minha e na sua vida. Então, meus irmãos, deixa jogar pedra, deixa mentir, deixa escarnecer e continua, mesmo às vezes não entendendo, mas atrás do Senhor Jesus. Esquece. Porque a carne, o que a carne quer? Quando a gente recebe uma pedrada, o que a carne quer? É abaixar, pegar uma pedra e jogar de volta. A nossa carne quer isso. O que a nossa carne quer quando a gente recebe uma ofensa? A gente sempre tem resposta para tudo. Mas a melhor resposta é o silêncio. A melhor resposta é a resposta de Deus. E nós tivemos que aprender isso passando por isso. E eu creio que muitos aqui também já aprenderam passando por isso. A melhor resposta é quando Deus dá a resposta. Sabe por quê, meus irmãos? Eu ia falar isso daqui a pouco para seguir a linha da mensagem, mas aqueles que hoje talvez estão querendo jogar pedra em você, são aqueles que amanhã vai dizer, era Deus na vida dele, era Deus na vida dela. Não existe outra situação, não existe outro resultado. Quando a gente está na presença do Senhor, às vezes a gente pode até receber uma pedrada, mas lá na frente, as pessoas vão ver
que era Deus na sua vida, que era da vontade de Deus aquilo que estava acontecendo na sua vida. Amém, meus irmãos? Meu Deus, que presença do Senhor nesse lugar. Que presença do Senhor nesse lugar. Aquele relógio, acho que ele está com defeito, aquele relógio, que ele está passando muito rápido. Jesus, ele encontra Marta. Marta vem correndo e encontra Jesus e diz assim: mestre, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu creio que talvez Marta tivesse jogado aos pés de Jesus. Jesus talvez pegou nas mãos dela, disse, e talvez levantado ela assim, Jesus disse assim: Marta, Lázaro, ele vive. Lázaro, ele vive. E Marta, mais uma resposta, disse assim: Senhor, eu sei que ele vai viver na ressurreição. Marta, primeiro, ela joga Jesus lá atrás. Ela joga Jesus lá no passado. Se o Senhor tivesse aqui. Jesus dá uma resposta para ela, dá uma palavra para ela, e ela joga Jesus lá na frente. Sim, ele vai viver lá na frente, na ressurreição dos mortos. Jesus, ele não está somente no passado, e ele não estará somente no futuro. Jesus, ele está aqui, ele é Deus presente, ele é Deus Emanuel, ele é Deus conosco, ele está aqui. Jesus, ele não está somente no passado, e ele também não estará somente no futuro. Ele está aqui, agora, nesse minuto aqui, ó, às 20 horas e 27 minutos, ele está aqui. Ele é Deus presente, ele é Deus Emanuel, ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Ele é agora. Ele é agora. Ele é passado, sim, ele é futuro, sim, mas ele é presente. Ele é presente. Recentemente o que mais as redes sociais estão mostrando, e ontem a gente estava conversando sobre isso, Marília Mendonça, né, uma cantora muito jovem, morreu, caiu o avião, morreu. E o que mais se ouve nas redes sociais é assim: a gente precisa viver intensamente, a gente precisa viver como se fosse o último dia. É e não é. Porque depende como a gente vive. A gente precisa viver como se fosse o último dia, sim. A gente precisa viver intensamente, sim. Mas na presença de Jesus, nas coisas de Jesus, e não para o mundo. E não para o mundo. Se Jesus viesse agora, nesse momento, agora, às 20h30, será que nós iríamos com Ele para o paraíso? Será que toda a nossa igreja iria? Será que eu iria? Como está o meu coração? Como que está essa vida intensa? Como que está essa vida vivendo como se fosse o último dia? É para o mundo ou é para Deus? Tem que ser para Deus. Precisa ser para Deus. Precisa. Eu vou pular uma parte aqui, meus irmãos. Jesus, ele chega e ele olha aqueles judeus que há alguns dias queriam apedrejar. Aqueles judeus veem Marta correr aos pés de Jesus. Depois de um tempo, Maria vem também. E tem um pequeno versículo, diz assim: e Jesus chorou. E Jesus chorou. Jesus, ele diz assim: tira a pedra. Maria fala assim: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias que ele está ali dentro. E ontem me aconteceu uma coisa estranha. Eu fui ver quanto tempo que o corpo se leva para decompor. Em até 2 dias, em até 48 horas, o corpo, ele começa a esverdear. Ele começa a ficar verde, ele começa a inchar. E ele começa a exalar, às vezes em menos disso, né? Dependendo da doença, dependendo da forma que a pessoa morreu, às vezes ali no finalzinho do velório a gente já sente um cheiro, né? Um odor muito forte. E o mau cheiro atrai mosca. O mau cheiro atrai aquelas moscas que pousam e botam.
Em 4 dias, Lázaro já estava começando a ser consumido pelas larvas. Em 4 dias. Eu fui colocar ração para minha cachorra. E geralmente a gente sempre coloca, às vezes a gente lava a vasilha. E tinha uma camada assim, uma camada só de ração. E eu não mexo na ração, a gente sempre coloca, quando acaba a gente lava. Mas eu fui mexer, a hora que eu passei a mão, tinha aqueles bigatos embaixo. Tinha caído água, não sei, alguma mosca foi ali, pousou, mas por cima não dava para ver. Mas a hora que eu mexi, estava cheio daqueles bigatos brancos, coisa nojenta, feio. E a palavra de Deus que o inferno é como ser consumido durante toda a eternidade por esses bigatos. E às vezes, meus irmãos, a gente olha para uma pessoa, ela tem uma aparência tão bonita. Às vezes a gente olha para uma pessoa, você bate o olho assim, nossa, que pessoa bonita. Mas quando você conversa com a pessoa 10 minutos, você vê, a palavra é um pouco pesada, meus irmãos, mas o quão podre a pessoa é por dentro. São pessoas que ainda não conheceram a Jesus Cristo. São pessoas que infelizmente o inimigo usa para tocar os filhos do Senhor, para escarnecer, como a gente já havia falado, para mentir, para maltratar. E a palavra de Deus diz assim que é muito fácil a gente amar os nossos amigos. Que galardão que nós vamos ter amando os nossos amigos. Mas nós começamos a ser transformados de dentro para fora quando nós começamos a amar aqueles que nos odeiam. Porque nós não temos inimigos. Talvez as outras pessoas nos tenham como inimigo, mas nós não. E às vezes, meus irmãos, nós vamos ser usados como colunas do Senhor para fazer aquela pessoa ser transformada de dentro para fora, aquela podridão de dentro para fora, para que o Senhor tire. Aqueles judeus queriam apedrejar Jesus. Aqueles judeus queriam matar Jesus, matar os discípulos. E Jesus vai até eles. Quantas vezes o nosso Senhor Jesus coloca pessoas na nossa frente que nos ofenderam, que às vezes mentiram, nos feriram profundamente. Para quê? Para que nós possamos ser transformados também de dentro para fora. Para que nós possamos ser amassados como um vaso na roda do oleiro. Jesus, ele pede assim, tira a pedra, aquele odor chegou. Aquele mau cheiro saiu. E ele pega, olha para o alto e diz assim, Pai, obrigado. Pai, obrigado, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Pai, obrigado, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. E ele diz assim, Lázaro, para fora. Vem para fora, Lázaro. Vem para fora, Lázaro. A carne de Lázaro lá dentro estava sendo consumida por bigatos, por larvas. Mas, numa palavra do Senhor, aquilo foi sendo transformado. A palavra de Deus que um dia para nós é como 1000 anos para Deus. E aquelas coisas foram sendo transformadas. Aquelas larvas foram sendo mortas e caídas no chão. Acredito que virou cinza, virou terra. E a carne de Lázaro começa a ser transformada de dentro para fora. Aquela carne que estava sendo consumida pelos bichos já começa a reviver. E o Senhor Jesus, em uma palavra, ressuscita aquilo que já havia começado a ser consumido. Deus, ele vai nos usar. Deus, ele vai nos usar para trazer vida para aqueles que ainda estão na podridão. Essa é a vontade do Senhor. Porque naquela hora ali, meus irmãos, quando Lázaro ele sai, aqueles judeus não estavam acreditando. Porque havia um entendimento entre os judeus que quando alguém morria, depois de 3 dias, o espírito podia voltar. Mas depois disso, só Deus conseguia fazer voltar.
E Jesus, com toda a sabedoria dos céus, ele espera 4 dias. Porque a vontade do Senhor Jesus não era trazer somente Lázaro à vida, era derramar vida sobre aqueles judeus também. Assim como a vontade do Senhor não é só nos encher de vida, é nos fazer derramar a vida que Ele tem colocado sobre nós, naqueles que ainda não conhecem Ele. E que Deus continue colocando sabedoria e presença dEle sobre cada um aqui. Porque a vontade do Senhor não é só salvar só aqueles que estão dentro da igreja, é salvar também aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão sendo consumidos. E Deus vai usar cada um aqui em nome de Jesus. Se você pudesse colocar de pé. Que galardão nós vamos ter, amando somente aqueles que nos amam. Mas a vontade do Senhor é fazer com que a vida que Ele tem derramado sobre cada um aqui, ela alcance aqueles que estão mortos no mundo, que alcance aqueles que infelizmente estão sendo apodrecidos pela presença do inimigo. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você, aquilo que o Senhor começou na minha e na sua vida, é para trazer vida e vida em abundância, sobre aqueles que nos ofendem, sobre aqueles que mentem, sobre aqueles que nos afrontam. Por quê? Porque Deus ama a todos, meus irmãos. Deus ama a todos. E se você puder colocar a mão no seu coração, a vontade do Senhor é que eu e você não matamos um leão todo dia, mas matamos a nossa carne todo dia. A vontade do Senhor é que nós sepultemos a nossa carne todo dia, para que a vontade dEle, para que o propósito dEle se cumpra em nós, através de nós e apesar de nós, porque essa é a vontade do Senhor. E se você puder repetir essa oração, meus irmãos, Ele está aqui, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus presente. Ele não é somente Deus do passado, do futuro, Ele é Deus do presente. Então que essa intensidade, que essa vida que nós queremos viver como se não houvesse o amanhã, que Ele possa derramar sobre nós, mas é vida em abundância na presença dEle, e não é vida em abundância nas coisas do mundo. Diga assim para Ele: Senhor Jesus, me ajuda. Diga mais forte: me ajuda a matar a minha carne, as minhas vontades, o meu querer, todos os dias, para que a tua vontade se faça totalmente na minha vida, e através da minha vida, eu te entrego a minha boca, eu te entrego as minhas mãos, eu te entrego os meus pés, e eu te entrego o meu coração, para trazer vida àqueles que ainda não te conhecem. Em um nome